invocamos a presença do Senhor, já confessamos os nossos pecados, já adoramos, já louvamos. Agora é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus para as nossas vidas. O que Deus tem a dizer para nossas vidas nessa noite. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Enquanto você procura na sua Bíblia, vamos orar. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Assim como Tu já falaste ao meu coração, fale ao coração da Tua igreja nessa noite. Que Teu Espírito Santo venha iluminar a mente de cada um, abrindo o entendimento, possando viver e praticar a palavra que será proclamada. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor para mim e para a sua vida nessa noite. A pergunta que eu quero fazer: o que uma igreja deve ter para ser uma igreja de Cristo? O que uma igreja deve ter para ser uma igreja de Cristo? Uma igreja onde eles não usam a Bíblia é uma igreja de Cristo? Uma igreja que usa o Alcorão é uma igreja de Cristo? Não, isso é uma mesquita. Uma igreja onde eles usam o Antigo Testamento é uma igreja de Cristo? Somente o Antigo Testamento? Não, é uma sinagoga. E uma igreja onde eles usam a Bíblia, mas não praticam os sacramentos sem batismo e santa ceia, é uma igreja de Cristo? Também não. Uma igreja onde eles não cantam os salmos e hinos, ou uma igreja onde eles não cantam nada, é uma igreja de Cristo? Uma igreja onde eles não falam em línguas, não tem curas, não tem milagres, é uma verdadeira igreja de Cristo? Quais são os fundamentos da igreja de Cristo? O que a igreja de Cristo deve ter ou guardar para ser uma verdadeira igreja de Cristo? E a pergunta que eu quero fazer nessa noite: de qual igreja eu sou membro? De qual igreja eu sou comungante? De qual igreja eu pertenço? Que comunidade eu pertenço? A que comunidade eu sou membro? No texto que nós acabamos de ler, dá alguma orientação. Fala sobre os frutos do Santo Espírito. As coisas básicas que o Espírito deu à primeira congregação de Cristo depois do Pentecoste. É importante ressaltarmos que o Pentecoste aconteceu, foi um fato histórico, não vai acontecer mais. Tem um louvor aí, né, que diz assim: Espírito, Espírito, que desce como fogo, veio como Pentecoste e enche-me de novo. Isso está errado, irmãos. O Espírito já está aqui. O Espírito Santo já desceu. Ele já se encontra que ele não precisa descer de novo. Então é um erro cantar essa música, esse louvor. O Espírito Santo já está entre nós, ele não precisa descer de novo, me encher, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, uma igreja de Cristo persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja de Cristo, ela
precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso é uma coisa básica na congregação. Mas como é a doutrina dos apóstolos, pastor? Onde nós encontramos isso? Bom, isso é simples. Nós encontramos a doutrina dos apóstolos no Novo Testamento, primeiramente nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus era um apóstolo, João também. Marcos andava com um dos apóstolos, Pedro. E Lucas andava com o 13º apóstolo, Paulo. Este Paulo escreveu muitas cartas. Esse Paulo era um sujeito que era considerado o último dos apóstolos. Foi considerado por ele mesmo nascido fora de tempo. Só escreveu 12 cartas. Só escreveu 12 cartas. Pedro escreveu 2 cartas e João 3. Tiago, o irmão do Senhor, escreveu 1 carta. E temos o Apocalipse do apóstolo João. Então podemos dizer que todo o Novo Testamento contém a doutrina dos apóstolos. E qual é essa doutrina dos apóstolos exatamente? Sobre qual doutrina dos apóstolos estamos falando nessa noite? O que eles ensinaram? Podemos dizer que algumas palavras referem-se à nossa salvação em Jesus Cristo. O cerne da questão da doutrina dos apóstolos é que nós somos salvos pelo sangue lavador de Jesus Cristo, pelo sacrifício único do Senhor no Calvário. Esse é o cerne, é a mensagem central da doutrina dos apóstolos, que Jesus veio a esse mundo morrer por mim e por você, deu a sua vida por nós. Eles falaram sobre Jesus Cristo, como ele nasceu, o que ele fez, porque ele morreu, como ele foi ressuscitado e depois subiu ao céu. Tudo isso se encontra na doutrina dos apóstolos. Tudo isso se encontra na palavra no Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos é mais ou menos cumprida no credo apostólico, onde nós, toda a Santa Ceia, nós lemos. Podemos dizer que o credo apostólico é conforme a doutrina dos apóstolos, é um resumo da doutrina dos apóstolos. Claro que os apóstolos ensinaram mais do que isso. Eles falaram sobre Cristo, mas também sobre coisas práticas que devemos viver como Jesus Cristo viveu. Como, por exemplo, produzir frutos do Espírito, procurar com zelo os melhores dons, procurar ser pessoas melhores, procurar ser pessoas mais longânimas, mais pacientes, ser singelo de coração, partir o pão, olhar para o nosso próximo com um olhar de misericórdia, com compaixão. Às vezes, irmão, tem gente que tira a gente do sério, né, Lili? Tem gente que tira a gente do sério, né? E aí você vai... Aí você dá uma daquela do, né, Elisomar? Tolerância zero. Calma, seu Saraiva, né? Aí você, eu e a Selma, a gente brinca muito com isso em casa, né? Tolerância zero. Mas a gente tem que praticar o amor, a longanimidade, a misericórdia, a compaixão. Isso não pode ficar só no discurso. Tem que viver na prática. E foi isso que os apóstolos ensinaram. Se nós olharmos, observarmos como os apóstolos morreram, foram mortes difíceis, trágicas, mortes cruéis. E hoje em dia está aí a moda, um monte de apóstolo aí, um monte de gente que se diz apóstolo. Você sabe o que é ser um apóstolo de verdade? Você sabe o que é ser alguém que realmente sofreu para proclamar o Evangelho? Maria foi pedir a Jesus que deixasse Tiago e João, um à esquerda e outro à direita, né? Para que fosse assim, aqueles melhores ali, né, fossem reconhecidos. Jesus, você sabe o que você está pedindo? Você tem ideia do que você está pedindo? Porque
O que vem por aí é muito difícil. Então nós temos que entender que a vida, a doutrina dos apóstolos é ensinar a viver como crente, como servo de Deus, como gente misericordiosa. E aí voltamos para o credo apostólico. O que é o credo apostólico? Qual a sua origem? O credo apostólico, o mais conhecido dos credos, é atribuído pela tradição aos 12 apóstolos. Mas os estudiosos acreditam que ele se desenvolveu a partir de pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas dos primeiros séculos. Embora os seus artigos sejam de origem bem antiga, acredita-se atualmente que o credo apostólico só alcançou sua forma definitiva por volta do VI século, quando são encontrados registros do seu emprego na liturgia oficial da Igreja Ocidental. O credo apostólico, assim como os 10 mandamentos e a oração dominical, foi anexado pela Assembleia de Westminster ao Catecismo. Não como se houvesse sido composto pelos apóstolos, ou porque deva ser considerado escritura canônica, mas por ser um breve resumo da fé cristã, por estar de acordo com a palavra de Deus e por ser aceito desde a antiguidade pelas igrejas de Cristo. O credo apostólico não é a Bíblia, mas faz parte da doutrina, faz parte da nossa afirmação de fé. E o que é afirmação de fé? Quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós participamos da mesa do Senhor, após a ceia, nós afirmamos a nossa fé. Por quê? Porque nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que está escrito lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Afirmação de fé. Você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a igreja que crê na doutrina dos apóstolos, persevera na doutrina dos apóstolos. Isso também quer dizer que temos que guardar essa doutrina e estudar a doutrina dos apóstolos. Como perseverar nessa doutrina se nós não conhecemos essa doutrina? Por isso é bom, irmãos, que nós estudemos a doutrina da igreja a qual nós somos membros. Eu tenho observado que muita gente não conhece a doutrina da igreja. E aí ouve o galo cantar e não sabe aonde. E aí ouve falar de alguma coisa nova que está surgindo e vai atrás dessa coisa nova, sem ao menos saber, consultar, sem ao menos procurar se informar. A palavra de Deus diz que qualquer evangelho que seja pregado, até mesmo um anjo que vier a falar aquilo que não está de acordo com a palavra, seja o quê? Anátema. O que é anátema, irmãos? Oi? Maldito. Maldito. Qualquer evangelho que não seja o evangelho pregado por Cristo, seja um anjo que vier falar para você, maldito, seja anátema. Nós precisamos, irmãos, examinar as Escrituras, sermos crentes bereanos. Tudo que vier falar com você, procure, examine, saber se isso realmente é aquilo que está sendo dito. Nós estamos com dificuldade de reunir na igreja. Durante a semana, às terças-feiras, às quintas, estamos com dificuldade, reunimos em nossas casas, aos domingos com restrição, agora com culto presencial, mas nós não deixamos de cultuar ao Senhor, nós não deixamos de fazer aquilo que devemos fazer. Por isso devemos conhecer bem a palavra, não podemos mexer
com as nossas ideias e fantasias. Não podemos permitir que o culto do Senhor vire um show pirotécnico, que o culto do Senhor vire circo, plateia. O culto do Senhor é onde o nome dele é exaltado, adorado, glorificado e a palavra é proclamada. A revelação é a palavra de Deus. A única fonte de revelação é a palavra de Deus, onde nós somos alimentados através da mensagem de Deus para as nossas vidas. Não podemos pregar um outro evangelho diferente que os apóstolos receberam e ensinaram. E o que isso quer dizer? Que não podemos abrir mão das nossas convicções doutrinárias. Se eu escolhi ser presbiteriano, se eu escolhi ser reformado, eu tenho que me adequar e me adaptar à doutrina da igreja presbiteriana. Ah, pastor, mas eu fui numa igreja lá que o irmão faz lá, ele faz isso lá, aqui. Aqui nós agimos dessa forma. Aqui tem um pastor responsável pelo ensino, pela docência. Aqui tem um conselho responsável pela administração da igreja. Aqui tem uma junta diaconal responsável pela ordem de culto, em assistir aos necessitados, àqueles que precisam. Aqui é aqui, lá é lá. Eu conheço uma igreja do Rio de Janeiro, uma igreja neopentecostal, que tem bloco evangelístico estratégico de carnaval. Para eles funcionam. Para eles lá eles funcionam. Quem sou eu para criticar? Eles lá funcionam, o método deles lá. Mas para a gente não. Aqui não cabe isso. Então, cada um no seu quadrado. Não queira trazer coisas diferentes para a nossa igreja, que não vai acontecer. Assim como também nós não levamos para lá. E nós precisamos ser firmes com as nossas convicções, com a doutrina que Deus colocou em nossos corações através dos nossos reformadores, através da Confissão de Fé de Westminster. Em segundo lugar, irmãos, na Igreja de Cristo precisa haver comunhão. Precisa haver comunhão. Podemos também dizer amor. A comunhão só existe por causa do amor entre os membros. E o amor entre os membros só existe por causa da comunhão com Cristo. Eu costumo dizer que a comunhão, ela é o sinal da cruz. Correto? Vocês concordam comigo? Que a comunhão é o sinal da cruz? Como assim, pastor? Como é que é o sinal da cruz? Ele é uma parte vertical, correto? E a outra parte é o sinal A comunhão é minha com Deus, vertical, e horizontal, minha com o meu irmão. É o símbolo da cruz. Como eu vou ter o amor de Cristo se eu não tenho comunhão com o meu irmão? Como é que eu quero ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão? Se eu não amo o meu irmão? Como eu vou ter comunhão com Deus se eu não perdoo o meu irmão ou a minha irmã? Que evangelho é esse que eu vivo, que eu prego? Que evangelho é esse que eu prego, que eu vivo, que eu anuncio, que eu venho, que eu tomo a ceia, se eu não tenho a mínima capacidade de pedir perdão? Há algum tempo atrás, já faz um tempo, uma ovelha foi na minha casa conversar com eu e a Selma. E nós conversando, observamos que houve alguns equívocos. E eu falei: a senhora me perdoa? Irmãos, não existe demérito nenhum
em você pedir perdão a alguém, em você reconhecer. Não é demérito nenhum. Pelo contrário, é você reconhecer no outro superioridade a você. Nós não somos nada. Apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós não somos absolutamente nada. Nós precisamos viver esse evangelho de amor. Então, primeiramente, os apóstolos ensinam a sua doutrina sobre Cristo. Há pessoas que ouvem essa doutrina e começam a amar a Cristo. Este é o início da comunhão. Isto é uma coisa que nós reconhecemos nos outros irmãos, mas às vezes não reconhecemos em nós e deixamos de praticar em nós. A Adriana tem que me amar. A Adriana tem que me amar, mas eu não sou obrigado a amar a Adriana. A Lili tem que me amar, mas eu não sou obrigado a amar a Lili. Eu não suporto a Lili. Nossa, que menina. Irmãos, que evangelho é esse que você vive? Que você não suporta o seu irmão? Que você não tem comunhão? Que você vive isolado numa caixa? Você não se abre? Você não se deixa abrir? Você não se deixa permitir? Que evangelho é esse? Essa comunhão é fundamental para a vida da igreja. Podemos ler sobre isso também no nosso texto. Qual foi a consequência dessa comunhão? Como eles praticavam a comunhão. Olhe para o verso 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que lindo, irmãos. A igreja primitiva, como começa? Singeleza de coração, iam de casa em casa. Eu sou do tempo, irmãos, quando se marcava culto no lar, a igreja toda ia. Eu sei que aqui também já aconteceu muito isso, né, Tiago? A gente está com falta disso, irmãos. Assim que acabar essa pandemia, eu e Selma queremos um culto lá em casa. Queremos abrir a nossa casa para a igreja toda ir lá. A gente dá um culto em ação de graça. Mas precisamos esperar que a pandemia acabe. Irmãos, o culto no lar é a coisa mais linda do mundo. Eu sou de um tempo que tinha igreja em seu lar. Era toda segunda-feira, igreja em seu lar. Era lotado de gente. Os vizinhos iam. A igreja toda participava. E não tinha essa preocupação, não. Eu não dou culto da minha casa porque eu não tenho que dar lanche. Não é lanche, não. Ninguém vai na sua casa para lanchar, não, irmão. Vai alimentado. O lanche da sua casa é o alimento espiritual que vai ser pregado. A gente falava sempre, não se preocupa com lanche, irmãos. Aqui a gente não veio lanchar na sua casa, não. Mas sempre tem aquele, né, que quer oferecer, né? Mas aí, a critério da pessoa. Mas não é obrigatório. E lotava. E onde está essa igreja hoje? Que está enjaulada, está presa, fechada. Hoje nós estamos vivendo essa realidade da pandemia, mas e antes? Quando se marca um culto do lar, eu não tenho tempo, eu não posso, não dá, é muita coisa. E escola dominical então? Eu sou do tempo, irmãos, que a escola dominical de jovens tinha 30 jovens. E o assunto comia solto. Era disputa. Eu tinha uma professora de escola dominical, esposa do meu primo, hoje ele é pastor há muitos anos. O nome dela é Elizabeth, a gente chamava ela de Beth. Olha, a classe enchia. Foi a melhor professora de escola dominical que eu já tive na minha vida.
Hoje a gente não vê mais isso. Cadê os jovens da igreja? Só que eu quero dizer, irmãos, em nome de Jesus, isso vai acabar. A pandemia vai acabar e nós vamos voltar com a classe de jovens, classe de adolescentes. A igreja precisa ser despertada a vir para a escola dominical, vir para o culto à noite, estar imbuídos das sociedades internas do MP, SAF, o PH, UPA, UCP, fazermos acampamento, Rafael, trazer gente para dar palestra para jovens, fazermos acampamento de adolescente, trazermos gente para trazer palavra para adolescente. Precisamos resgatar essa comunhão da igreja, essa comunhão que ficou perdida. Não é só aqui não, é de modo geral. Precisamos resgatar essa comunhão. As pessoas estavam cheias do amor de Cristo, cheias com amor para com os irmãos. Elas tinham tudo em comum. E nós podemos fazer isso. Nós podemos realizar isso. Outro dia nós estávamos conversando no conselho. Antigamente se distribuía folhetos da porta da igreja para as pessoas virem no culto. Hoje em dia, irmãos, uma pequena turbinada que você dá no Facebook, você atinge mais de 5.000 pessoas próximas da igreja, sem um folheto ser distribuído. Uma turbinada que a gente dá. Alcançam uma área... Como é que é, Tiago, que você falou? Perímetro de... Quantos quilômetros quiser, né? 5 quilômetros, um perímetro de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, de 15 quilômetros. Olha como a sociedade evolui, como a tecnologia evolui. A gente pode alcançar muito mais gente do que simplesmente na porta da igreja. Com a live que nós estamos pregando, nós já alcançamos pessoas na Itália, Estados Unidos, Fortaleza, Paraíba, Bahia. Quando nós pensávamos que isso ia acontecer? Mas é comunhão. Vivermos em comunhão. Em terceiro lugar, irmãos, a igreja de Cristo precisa saber partir o pão. Já falamos sobre comunhão, que a comunhão estava lá diariamente, perseveravam unânimes do templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Lucas diz que partiam pão de casa em casa, comer juntos. Isso é uma prova de comunhão. Ninguém vai jantar com seus inimigos, sempre com amigos ou com a sua família. Você não convida um desconhecido para jantar na sua casa ou para almoçar na sua casa. Você convida um amigo seu. Pessoas que conhecemos e amamos. Em redor da mesa, conversamos, experimentamos amizade, alegria. Não é assim que fazemos? Não é assim que nós cremos? E agora? Isso não quer dizer que a igreja diariamente deve organizar um jantar. Não. Se for necessário, sim. Mas não é o objetivo. Ele fala sobre a comunhão, mas fala também especialmente sobre o partir do pão. E o que ele quer dizer com isso? Pode ser que ele quer dizer que os membros sempre comiam juntos. A igreja primitiva sempre comia juntos, sempre estava junto, sempre participavam junto das coisas. Isso é algo básico para a igreja de Cristo. Cristo nos disse: faça isso em memória de mim. Quando você come o pão e bebe o cálice, o vinho da ceia, você faz em memória de Cristo. E os apóstolos fizeram isso. E a igreja também. Cristo é o centro da doutrina dos apóstolos. E também da comunhão e do partir do pão. Finalmente, irmãos, em quarto lugar, a igreja de Cristo precisa orar. A igreja de Cristo precisa orar. As orações são também fundamentais na igreja. Uma igreja que não ora, não tem fé, nem amor, nem esperança.
não cresce, fica uma igreja anã, porque a oração é a chave do avivamento. A oração é o momento em que você fala com Deus, e você se expressa com Deus, onde você conversa com Deus. Imagine que numa família as crianças não falam mais com seu pai ou com seus irmãos. Onde está a comunhão dessa família? Isso não está muito longe. Isso não está muito longe. Se você vai chega em casa na hora do jantar, está lá, o filho, a filha, todo mundo com o celular na mão, comendo com o celular na mão. É necessário, irmãos, nós vivermos em família, em união, estarmos orando em família. Quem lembra do culto doméstico? Não se faz mais culto doméstico hoje. Não se faz mais culto doméstico. Recentemente, uma prima minha escreveu no Facebook: nascida e criada no Evangelho, dentro da igreja, avó evangélica, todo mundo crente, igreja presbiteriana, e ela disse que ela se converteu num culto doméstico. E ela leu um texto, o pai dela, meu tio, pediu para ela ler um texto, ela chorou, sentiu a presença do Espírito Santo, se converteu e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ela testemunhou isso no Facebook. E o pai dela era um homem inteligentíssimo. Eu falo para Selma, irmão do meu pai, era um homem inteligentíssimo, um homem fora de série, professor de seminário, ensinava tudo aos filhos, mas, volto a dizer, filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que ter experiência. Você é nascido na igreja, você é criado na igreja, mas se você não tiver experiência com Deus, não adianta nada, você está perdendo tempo dentro da igreja. Você precisa se converter. Você precisa ter uma experiência com Deus, você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa deixar de ser religioso. Tem muito religioso dentro da igreja. Você precisa orar, confessar os seus pecados e viver uma vida de santidade. Não uma vida de santarrão, não, e nem de santarrona, não, irmãos. Uma vida de santidade, uma vida de piedade, de misericórdia. Uma vida de amor, uma vida de oração. Quando alguém vier falar com você, não seja igual o porco espinho. Bum! O porco espinho, né, Liliane? Você que é biólogo, Rafael, é isso? Qual é o animal que solta o espinho quando você chega perto dele? É o porco espinho? É. Não, irmãos, quando alguém vier falar com você, se acalme, amance, fique calmo. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para glorificar a Deus, para louvar o seu nome, para elogiar a Deus, para dizer palavras de amor. Quem não faz isso, não crê em Jesus Cristo, ou não tem confiança nele. Imagine uma vida sem oração. É uma vida sem Deus. E Cristo não quer isso para a sua vida. Uma vida sem oração não é uma vida com Deus. Nós precisamos ter um momento nosso de oração. Ele ensinou a oração aos seus apóstolos, e eles ensinaram a igreja para continuar, perseverar na oração, para manter contato com Cristo, que está no céu, para ter confiança nele. E nós precisamos continuar orando. Devemos seguir a doutrina dos apóstolos, devemos buscar a comunhão, devemos celebrar o partir do pão e continuar com as orações. Dessa maneira, a nossa igreja vai mostrar a sua comunhão íntima com Jesus Cristo. Vamos crescer como servos de Deus, como igreja de Cristo.
Vamos crescer como membros do Senhor, corpo de Cristo. De manhã eu cantei, né? Eu sou mal para cantar para caramba, eu não sou... Como cantor, sou um bom pregador, né? Mas assim, a gente canta, né? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família vivendo de verdade, né? Sem qualquer falsidade, né? E aí, irmã, é isso mesmo? Nós somos essa família mesmo que canta no louvor? Corpo e família? Olha, na primeira oportunidade eu dou, uma banda, uma pernada no meu irmão, quero saber, quero que ele se exploda, quero que ele caia mesmo. Orar, irmãos, amor, misericórdia, compaixão. Uma igreja de Cristo não pode funcionar bem sem um desses elementos. Por isso devemos buscá-los e estimular uns aos outros para mantê-los, pois assim será glorificado e honrado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo o sermão, eu gosto de falar concluindo para a igreja saber que está terminando. Comecei 7h25, são 8 horas. 35 minutos de sermão. Tá bom, né, Lili? Tá bom, Rafael? A cesta básica do Espírito Santo para a congregação de Cristo deve ser sempre perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se nós seguirmos essa cesta básica, essa receita, irmãos, nós vamos ter uma vida no altar do Senhor. Nós vamos ter uma vida simples, viver um evangelho simples, conforme eu preguei domingo passado. E se nós seguirmos essa receita, essa cesta básica, as coisas vão ficar mais fáceis, mais leve, menos pesada. E aí a gente vive o evangelho onde as pessoas olham para a gente e falam assim, aquele ali é crente, esse aí eu posso contar com ele, porque no momento que eu precisar, ele vai me ajudar. Quando eu digo, irmãos, ajudar, não é ajudar financeiramente, não é ajudar com dinheiro, com alimento. Também é alimento, também é ajudar com ajuda de cesta básica, também isso faz parte. Mas é ajudar com oração, intercedendo, orando, apoiando, incentivando, orando, amando, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer acepção daquilo que você não gosta. No reino de Deus não pode ter acepção de pessoas, nós somos todos iguais. Se não fizermos isso, precisamos repensar os nossos conceitos de vida de cristianismo, de vida de cristão. Se nós não fizermos isso, precisamos repensar. Que Deus nos abençoe nessa noite.